O nosso trabalho é sobre Max Weber e a política. Os integrantes do nosso grupo são Gabriela Almeida, Isabela Ferreira, Cassiana Meira, Pamela Castro, Patrick Silva e Yasmin Beiriz, do curso de Direito, primeiro período matutino da Faculdade Novo Milênio, com a professora Jaqueline Saiter. Pessoal, gostaria de falar um pouco sobre a história de Max Weber. Max Weber nasceu em 1864, na Alemanha, em Erfurt. Em 1882, ele começou a estudar na faculdade Direito, Economia, Administração, Filosofia e Teologia, nas universidades de Heidelberg e de Berlim. E em 1889, Weber apresentou sua tese de doutorado, baseada na história das empresas comerciais na Idade Média. Em 1891, Weber publicou um livro chamado História das Instituições Agrárias. Em 1894, a tese A História Agrária e seu significado para o direito público e privado, essa tese dele, com esse título, garantiu a Weber uma aprovação para lecionar economia política na Universidade de Freiburg. Em 1896, Weber passou a lecionar na Universidade de Heidelberg. Em 1904, Weber viajou aos Estados Unidos, foi para lá e publicou a primeira parte do livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o livro mais famoso dele. E também publicou o ensaio A Objetividade do Conhecimento nas Ciências Sociais. Em 1905, Weber publicou a segunda parte do livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, assim encerrando sua obra nesse livro, né? Em 1914, Weber escreveu A Ética Econômica das Religiões Universais. Então, foi um período também muito conturbado, porque nesse ano se iniciou a Primeira Guerra Mundial, né? E em 1919, Weber ministrou um curso na Universidade de Munique, publicado em 1923 como História Econômica Geral. Em 1920, foi a data do falecimento de Max Weber. Na Alemanha, em Munique, foi onde ele faleceu, acometido por uma pneumonia. Ele morreu no dia 14 de junho de 1920. E, dentre muitas coisas que Weber trabalhou, uma das coisas que ele abordou com maior ênfase foi os estudos sociológicos sobre economia, religião e política, olhando tudo de uma perspectiva da modernidade, né? Em uma dominação tradicional, a autoridade é pura e simplesmente suportada pela existência de uma fidelidade tradicional. O governante é o patriarca ou senhor. Já os dominados são os súditos e o funcionário é o servidor. O patriarcalismo é o tipo mais puro dessa dominação. Presta-se obediência à pessoa por respeito em virtude da tradição de uma dignidade pessoal que se julga sagrada. Ou seja, eles prezam muito pela tradição. O segundo exemplo dessa dominação é a autoridade de Deus e a autoridade de um sacerdote como escolhido de Deus para transmitir a sua mensagem. A dominação tradicional ela é considerada estável, de acordo com Weber. Dominação carismática. A dominação carismática é aquela suportada graças a uma devoção afetiva por parte dos dominados. Essa forma de dominação ocorre por meio da capacidade carismática que as pessoas têm de mobilizar massas e comandar pessoas. Ela se assenta sobre as crenças, reconhecimento e fé. A obediência a uma pessoa se dá devido às suas qualidades pessoais. Não apresenta nenhum procedimento ordenado para nomeação e substituição. Não há carreira e não é requerida formação profissional por parte do portador do carisma e de seus ajudantes. Weber coloca que a forma mais pura de dominação carismática é o caráter autoritário e imperativo. Contudo, Weber classifica a dominação carismática como sendo instável, pois não há nada que assegure a perpetuidade da devoção afetiva ao dominador por parte dos dominados. Dominação legal. A dominação legal é a forma mais oficial de legitimidade da dominação.
pois ela se dá por meio de convenção social estabelecida entre os indivíduos de uma mesma sociedade, onde qualquer direito pode ser criado, modificado através de um estatuto sancionado corretamente, tendo a burocracia como sendo o tipo mais puro dessa dominação. A obediência se presta não à pessoa em virtude do direito próprio, mas à regra, que se conhece competente para designar a quem e a que extensão se deve obedecer. Weber classifica esse tipo de dominação como sendo estável, uma vez que é baseada em normas, como foi dito anteriormente, são criadas e modificadas através de um estatuto sancionado corretamente. O conceito de poder, segundo Weber, seria basicamente uma habilidade que a pessoa tem de impor a sua vontade sobre os outros, mesmo se houver qualquer resistência por parte desses indivíduos. Assim, levando a pessoa a ir atrás, a procurar a ter esse poder de certo modo. Poder desse poder ser exercido por um indivíduo apenas ou por uma instituição. Necessariamente, como se apenas a vontade da própria pessoa uma relação social que importasse, havendo maiores e menores alcances do exercício do poder. Exemplo, se for individual, o alcance é menor, quase não tendo forças para esse exercício. Mas se representar o Estado, as forças são maiores, alcançando o maior número de pessoas possíveis, pois há uma maior influência. Então, no ato desse exercício, o poder tende a influenciar principalmente no comportamento dos indivíduos, podendo haver ameaças por quem o exerce. Entretanto, quando se trata de Estado, o poder ele não é individual. Ele possui alguns mecanismos que regem toda a sua estrutura, tendo por meio de regras, normas e entre outros, que vão meio que moldando o comportamento das pessoas que são submetidas a eles, não possuindo limitações a nenhuma circunstância, muitas das vezes ultrapassando certos limites. E os meios para se obter o poder são inúmeros, diversos. Os mais comuns são a violência simples, o dinheiro, que muitas das vezes o dinheiro se torna o principal, a influência e entre outros. Um exemplo mais comum que encontramos no dia a dia são situações em que policiais, que são agentes do Estado, exercendo abuso de autoridade no exercício da violência contra a população, que muitas das vezes ocasionam mortes. Também temos os exemplos simples, onde qualquer pessoa possuindo conhecimento e recurso, tendo a possibilidade de exercer o poder, como um médico que possui conhecimentos e autoridades para exercê-lo sobre seu paciente. Agora nós vamos falar um pouco sobre a diferença entre poder e autoridade. Max Weber diz que poder é a capacidade de forçar ou coagir alguém a obedecer sua vontade, por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Mesmo a pessoa escolhendo não fazer algo, o poder ele tem a capacidade, ele tem a possibilidade de usar da força, de usar da coação, de usar da coercibilidade para fazer valer sua vontade. Já a autoridade é a habilidade de levar os outros de boa vontade a fazerem sua vontade. É a capacidade de levar os outros através de uma boa conversa, através de uma forma mais tranquila a fazerem sua vontade. Nada coercivo, nada forçado. E outra maneira de observar essa diferença é: o poder é comprado e vendido, dado e tirado. Por outro lado, a autoridade é a essência da pessoa, diz respeito ao seu caráter e influência que transmite para as pessoas. E aqui embaixo eu coloquei um exemplo que faz a gente entender um pouco melhor sobre essa diferença entre poder e autoridade. Nesse exemplo, o chefe representa o poder e o líder a autoridade, e compara o papel dos dois, que diz assim: o chefe manda, o líder orienta. O chefe diz eu, o líder diz nós. O chefe diz vá, o líder diz vamos. O chefe procura culpado, o líder acompanha. O chefe fiscaliza, o líder confia. O chefe desmoraliza, o líder assume a responsabilidade. Então o líder ele passa uma imagem bem mais tranquila, bem mais amigável. Né? A autoridade ela passa essa imagem mais tranquila. Já o poder, por ele poder usar da força, por ele poder usar da coercibilidade, ele passa uma imagem mais autoritária, uma imagem mais firme. Fala, turma, bom dia, como é que vocês estão?
Hoje a gente vai falar um pouco sobre legalidade e legitimidade segundo Weber. Só que antes disso, a gente precisa entender o que significa poder. A palavra poder vem do latim que significa ser capaz de, ou seja, a capacidade de mudar a conduta do outro. E diante disso, nós temos dois tipos de poder. O poder legítimo, que é quando você convence a outra pessoa a mudar sua postura, a mudar o seu comportamento. E o poder ilegítimo, quando você tem que utilizar a força ou a violência para impor algo, suas ideias, seja modo de conduta sobre uma pessoa. Agora nós vamos entender a principal diferença entre legalidade e legitimidade. Legalidade é a aplicação da lei por meio de estratégias, ou seja, ele faz uso do poder legítimo. Lembra do que eu disse no slide anterior? Por meio de um convencimento. E Weber chama isso de dominação racional. Já a legitimidade é o padrão de comportamento, uma conduta ideal, ou seja, aquilo que você espera que as pessoas façam. E com isso, Max Weber faz uma análise do Estado moderno, dizendo que ele usa de uma dominação burocrático-legal. Ou seja, ele utiliza da aplicação da legalidade para obter a legitimidade. E esse processo todo de racionalização, Weber chama de desencantamento do mundo. Por exemplo, imagine que uma cidade, os motoristas têm o costume de não usar capacete. E também a maioria deles não possuem habilitação, tá bom? Ou seja, eles não compreendem a legalidade, porque muitos deles não entendem a importância dessa legitimidade, ou seja, um padrão de conduta. Você vai usar o capacete para quê? Para se proteger. Eles não compreendem isso, tá bom? E é isso, galera. Muito obrigada pela atenção, por ter prestado atenção até aqui. Valeu!